Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. A gente tem a grata incumbência nessa noite de falarmos um pouquinho sobre o papel das operações especiais no cenário da investigação criminal. Vou fazer uma breve leitura do meu currículo. Estou na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 1999, cursado em operações especiais e operações aéreas, instrutor de tiro, especialista em direito penal, especialista em segurança pública e justiça criminal. Temos o mestrado em ciências criminais e editamos um livro acerca do valor probatório dos atos do inquérito policial. E estamos na presidência, na direção do GOI, que se transformou depois em CORE, lá no Rio Grande do Sul, desde o ano de 2019. E também estamos na presidência do nosso comitê do CNCOP, que é o comitê vinculado ao CONCPC. CNCOP é o Comitê Nacional dos Coordenadores de Operações Policiais Especiais. Então, qual o nosso objetivo nessa noite, não querendo cansá-los, até porque já estamos no final do dia? O nosso objetivo é fazer uma linkagem entre a investigação criminal e o papel das operações especiais, das operações táticas nesse cenário. Até para que as pessoas venham a conhecer o porquê da existência dos grupos táticos em sede de polícia judiciária. Sabemos que existem grupos táticos na defesa, no exército, na marinha, na aeronáutica. Sabemos que existem grupos táticos nas polícias militares, mas temos que alavancar e até trazer a lume o conhecimento de por que a existência de um grupo tático dentro da Polícia Civil ou das polícias civis do Brasil. O que seria investigação criminal, então? É um conjunto de procedimentos interdisciplinares, ou seja, não está adstrito a uma só matéria, de natureza inquisitiva, ou seja, não há o contraditório amplo, não há a ampla defesa em seu aspecto maioral. E essa investigação ela é sistematizada, ela tem um roteiro, ela segue um passo a passo para que a polícia judiciária consiga chegar na autoria do delito através das provas subjetivas e a materialidade do crime através das provas objetivas. Até juntei algumas fotos ali. À direita nós podemos ver um exame laboratorial, mais abaixo uma necropsia. Aqui um local de crime atendido inclusive por nós lá nos anos de 2010 em Porto Alegre, quando a gente fazia ainda a gestão da Delegacia de Homicídios e Desaparecidos. E ali a foto do nosso grupo tático. Então o nosso objetivo é justamente demonstrar o que esses grupos têm a ver com a investigação criminal. Em primeiro lugar, me compete reportar para os senhores e para as senhoras a diferença entre Polícia Civil, a Defesa e a PM. A Polícia Civil, o escopo da Polícia Civil, ele é diferenciado. Por quê? Porque a Polícia Civil ela detém a incumbência de fazer o controle social do crime. Então, em verdade, nós não trabalhamos, pelo menos doutrinariamente, com inimigos. É claro que o indivíduo divorciado da sociedade, que resolveu cometer um crime, inclusive segundo Kant, filósofo Kant, ele se colocaria à margem da sociedade. Mas o aspecto precípio da Polícia Civil é manter o crime em patamares aceitáveis. Começa a acontecer muito estupro numa cidade. Então,
a Polícia Judiciária vai ser cobrada a fazer um mapeamento, às vezes em conjunto com a própria PM, mas fazer um mapeamento para reduzir esses índices criminais. E como é que a Polícia Civil trabalha? Trabalha com o método investigativo. É um método cartesiano, que pode englobar ou não medidas cautelares, prisões temporárias, prisões preventivas. Mas o grande manancial, o grande diferencial da polícia em relação à polícia militar, deixa eu ver se o passadorzinho está ali, ali. O diferencial em relação à polícia militar e à defesa, as Forças Armadas, é que a Polícia Civil tem poder de representação nos crimes comuns. E não é nenhum demérito a PM e a defesa, muito pelo contrário. Mas a PM e a defesa só pode atuar num tipo de crime. Eles têm poder de representação num tipo de delito, que são os crimes militares. E só. Craseado Polícia Judiciária detém poder de representação nos demais tipos de crimes, chamados crimes comuns, cuja uma pequena fatia, considerável, importante, recai para a Polícia Federal. Mas o grande manancial de crimes do Código Penal estão sob a tutela da Polícia Judiciária. Então essa primeira análise ela é de suma importância. Crimes militares, não está funcionando o negocinho aqui. Investigação de crimes militares, na órbita federal, defesa. Na órbita estadual, polícia militar. De resto, tirando a competência da Polícia Federal, Polícia Civil. E aí, é uma questão muito importante, pelo menos sob a nossa ótica, que muitas vezes a Polícia Judiciária, ela não exerce a força que ela tem em sua plenitude. Justamente por quê? Porque qual o diferencial dela? É o poder de representação da autoridade policial. Então ela detém a capacidade de fazer uma investida em sede de operações táticas com esse plus, esse adendo de ter o poder de representação. O que é o poder de representação? É solicitar cautelares, é solicitar uma prisão temporária, é solicitar uma prisão preventiva, é providenciar o sequestro de bens, o arresto de bens e outras tantas medidas. Clayton, me faz uma gentileza? Pega uma aguinha que tem aqui dentro da minha mochila, faz favor. Meu irmão Clayton, boxeador. Então esse diferencial é muito importante para nós. E aí eu vou colocar um caso, espero que rode aqui. Valeu, meu querido irmão. Muito obrigado. Pode deixar aqui em cima. Obrigado, Clayton. Clayton, desculpe. Bom, ia rodar o vídeo, mas não rodou. Tá aí, tá rodando. Vocês estão escutando? Esse foi um típico caso de tutela solicitada pela Polícia Judiciária do Rio Grande do Sul, pela CORE. Um caso em que um menino ia entrar numa escola, ia matar N pessoas, e eu estava num grupo que englobava Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e ninguém naquele grupo, salvo um ou dois, tinha um poder de cautela. Então recaiu a CORE, com o seu poder de representação, entrar na casa do indivíduo, e nós entramos às 9 horas da noite com uma ordem judicial e conseguimos... A polícia descobriu a participação dos outros Estão escutando? jovens depois de ver mensagens entre eles e o menor que já está detido desde a terça-feira da semana passada. Quando a polícia descobriu que um jovem estava planejando um ataque terrorista a uma escola, passou a investigar o caso. Logo depois, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa deste jovem. Lá foram encontrados diversos materiais nazistas. Entre eles, desenhos, figuras de Adolf Hitler, canivetes, uma arma falsa e até uma bandeira com uma suástica da Alemanha nazista. O que chamou muito a atenção é que essa bandeira foi um presente do pai do adolescente, que foi preso junto com a mãe dele.
Voltando ao assunto, então, se não fosse esse poder de representação, nós não conseguiríamos entrar na casa do indivíduo, porque ele não estava em estado de flagrância. Então foi necessário esse poder de cautela, conjugando atividades táticas com atividade investigativa de polícia judiciária. Então agora nós vamos começar a esmiuçar os conteúdos aqui, para explicar, melhor dizendo, o que são as operações especiais, sua definição, seu histórico, a empregabilidade das operações especiais e o que elas têm a ver com o escopo da Polícia Judiciária. Vocês podem notar que eu estou botando várias fotos de grupos aí, ao mesmo tempo para apresentar os diversos grupos de operações táticas que existem nas polícias judiciárias do Brasil. O que seriam, então, operações especiais? Nós podemos usar em sentido amplo a nominação que seriam operações militares ou paramilitares com elementos selecionados, adestrados e vão usar meios não convencionais, porque se fosse para usar meios convencionais, não seriam grupos especiais, seriam grupos comuns. Então vão usar meios não convencionais para atuar em cenários também não convencionais. Por quê? Se é para atuar em cenários corriqueiros, chama-se a polícia do dia a dia, a polícia do cotidiano. Mais especialmente, as tropas especiais, elas possuem então iniciativa e capacidade, lançando mão de recursos de combate, que o oponente, eu não vou usar a terminologia inimigo, vou poupar essa terminologia, mas o oponente, o indivíduo em desconformidade com a lei, ele não espera, não percebe ou não compreende. E quando que um grupo tático atua? Qual a sua finalidade? Conquistar uma vantagem para restringir, prender ou, se o indivíduo recalcitrar, até, quem sabe, neutralizar a capacidade, e eu botei entre aspas, dessa força inimiga. Trazendo então à tona alguns elementos históricos que constam em diversos livros e está inclusive nas mídias aí espalhadas pela internet. Uma das origens dos grupos especiais nós podemos ver na própria Bíblia Sagrada, em Juízes capítulo 7, quando Gideão foi convocado a combater o exército dos midianitas. E o Gideão tinha 32 mil homens à sua disposição. Mas Deus falou com Gideão e disse, é muito. Segundo as Escrituras Sagradas, Deus queria provar que quem tivesse fé no grande Criador poderia combater com uma capacidade de pessoas em caráter diminuto. E aí começaram a podar, a extirpar, a limpar aquela equipe, resultando somente em 300 homens. E qual foi o critério que Gideão usou para separar os seus combatentes? Ele disse, né, por sabedoria divina, que os combatentes deveriam tomar água num riacho. E a maioria dos que foram tomar água nesse riacho, eles baixavam a cabeça e bebiam água feito cachorro. Mas 300 deles não bebiam água feito cachorro. 300 deles baixavam, o riacho estava aqui na frente, pegavam a água e botavam na boca. Ou seja, preparados para qualquer tipo de desventura. Então foram esses indivíduos selecionados, segundo a Bíblia. Outro feito heróico, que acreditamos ser um dos elementos motivadores de grupos especiais, diz respeito à Batalha das Termópilas, quando então Xerxes foi combatido pelo rei Leônidas. E essa batalha se deu num desfiladeiro, correto? Se deu no desfiladeiro.
Essa altura do campeonato, Leônidas também tinha um número muito pequeno de combatentes. Mas ele usou todas as estratégias, inclusive usando ali, como podemos ler embaixo da lâmina do slide, poucos combatentes, mas os caras tinham treinamento, os caras tinham equipamento, eles conheciam a geografia do terreno e tinham atributos tão raros hoje em dia, que são a coragem e a resistência. Então esse pequeno grupo acabaram, ao final, perdendo esse combate. Mas eles fizeram uma frente muito grande que ficou calcada nos alfarrábios aí da história por toda a eternidade. Acreditamos que também os grupos especiais são calcados, têm como estofo os Cavaleiros Templários, que foi um grupo de homens voluntariosos que levavam pelas mãos os cristãos que voltaram a migrar para Jerusalém. Durou 2 séculos as cruzadas. E esses cavaleiros templários também tinham atributos ímpares, que foram notabilizados, tais como pobreza, voto de pobreza, ou seja, não visavam o lucro, não visavam o dinheiro. Castidade, devoção ao seu líder e obediência. São caracteres fundamentais, também acreditamos, para forjar um operador tático. E por fim, mas não menos importante, os próprios samurais, que eram homens da história remota do Japão, que tinham grande disciplina, lealdade, perfaziam sua honra até a morte e tinham muita habilidade com a espada katana. Tinham coragem extrema diante de qualquer situação. Numa história mais moderna e contemporânea, podemos ainda trazer à tona figuras que são conhecidas dos operadores táticos, tais quais o capitão Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia, que na revolta árabe ele se notabilizou pelas ações de explosões de trens e estradas de ferro. Outras figuras muito importantes no cenário das operações táticas foi o coronel Dudley Clark, o fundador dos comandos, que treinavam homens que pudessem, com a sua própria capacidade combativa, levar suas armas e equipamentos. E se notabilizaram muito, como disse, na Segunda Guerra Mundial, assim como o comandante David Stirling, da Special Air Service, que tinha a capacidade de seus homens serem infiltrados atrás das linhas inimigas. E eles tinham que dar o jeito deles de sair daquele cenário, daquele contexto. Saíam por meios próprios, não havia outra equipe para pronunciar o salvamento deles. No final da Segunda Guerra Mundial, depois do fim da Guerra Fria, começaram ações deveras importantes que marcam o mundo contemporâneo, que a gente vê até hoje. Tivemos agora no início do século, no início do milênio, a queda das Torres Gêmeas. Então são ações de terrorismo, guerra irregular, conflitos transnacionais, pirataria, ataque cibernético, é o que perfaz hoje a nossa realidade. Esses eventos, eles pronunciaram, foram o prenúncio da globalização e criaram uma condição de política relevante para a existência dos grupos táticos. Um dos eventos mais marcantes, inclusive coincide com a minha data de nascimento, é a Operação Setembro Negro, quando, então, integrantes do grupo Setembro Negro tomou de assalto a Vila Olímpica de Berlim, fazendo reféns e depois matando vários integrantes da corporação judaica, da corporação israelense. A partir desse evento, foi o grande ápice da criação dos grupos táticos.
Então houve nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão uma intensificação desses grupos. Porque se começou a gerar, através do terrorismo, muito desgaste político. Só para se ter uma ideia, o ingresso das tropas comuns na Vila Olímpica, das tropas alemãs, quando foram combater a Operação Setembro Negro, foi a primeira Olimpíada televisionada. E os delinquentes estavam lá dentro, olhando as forças alemãs descer de rapel para dentro da Vila Olímpica. Esse é um dos motivos pelos quais se adotou como protocolo depois, doutor Medina, o corte de água, de luz e outros elementos que possam fomentar a comunicação dos indivíduos que estão barricados dentro de um ambiente de tomada de refém, por exemplo. A partir daí, e isso tudo num cenário histórico, porque eu quero chegar de fato naquilo que realmente interessa, que é a importância e a relevância de grupos táticos em sede de polícia judiciária. Criaram-se vários grupos a partir dos anos 70, e eu posso nominar alguns deles. Equipe Six do SEALs, o REL da Espanha, GSG9, alemão, e o GIGN da França. Posso nominar ainda, no Brasil, em nível de defesa, o Batalhão de Operações Especiais, de Forças Especiais do Exército, o Comanf da Marinha do Brasil ou o Paraçar da Aeronáutica. Começando a entrar na seara policial, porque eu estou falando bastante em defesa, agora entrando mais especialmente na seara policial. Nós temos a criação dos COTs, do GRR da PRF, o COT é da Polícia Federal, e os BOPs das polícias militares de todo o Brasil. E agora começamos a falar então dos grupos táticos das polícias judiciárias. Então, em nível de segurança pública, de polícias judiciárias, além daqueles grupos que vocês já viram, nós temos permeados em todas as unidades federativas os seus respectivos grupos táticos. Podemos ver ali a CORE de Goiás, o Garras do Mato Grosso do Sul, o GOI do Mato Grosso, DOE do Distrito Federal, né? Nosso grupo lá também. E o que seriam então as operações táticas? Operações especiais lato sensu, operações táticas em sede de polícia. São conceitos relativamente recentes, conceitos mais formatados com o acrônimo SWAT, que significa Special Weapons and Tactics. Ou seja, são grupos altamente treinados, com técnicas táticas e armas especiais, utilizados para atuar em eventos críticos. Eu creio que está todo mundo tendo curiosidade de saber o que a Polícia Judiciária tem a ver com o grupo tático. Eu também tenho, mas ao final a gente pretendemos chegar a essa conclusão em conjunto. O que é então, mais especialmente, uma unidade tática em sede de combate urbano, de polícia tanto militar quanto polícia judiciária. Ainda estamos falando em nível genérico. Unidades paramilitares, entre 15 e 30 homens. Nossos grupos não têm passado desse contingente. 30 homens, talvez 35, 40 homens. Não passa disso. Fundados na hierarquia, disciplina e lealdade. Ou seja, bate com a razão de ser e do passado histórico dos grupos táticos da era antiga. Recrutamento feito no voluntariado. Ninguém obriga nenhum operador tático a entrar nesse cenário. Eles entram porque eles realmente querem desempenhar um serviço diferenciado. Baseados na conduta, coragem e experiência, com treinamento constante e especialmente a fricção de combate, a fricção de guerra, que é uma terminologia que a gente tem que deixar muito bem alicerçada nesse nosso diálogo.
trabalham também com dedicação exclusiva ao grupo. Né, Cleiton? Não tem como, é impossível um operador tático trabalhar numa equipe tática e fazer outras atividades dentro da polícia. Ele não vai ter como treinar. Como é que um cara vai acordar 2 da manhã, 3 da manhã, trabalhar toda uma madrugada nas operações e depois fazer outra atividade dentro da polícia? É impossível. Não existe a mínima possibilidade se não houver uma dedicação exclusiva. E aqui começamos agora a trabalhar com a empregabilidade dos grupos em face da teoria da fricção de guerra. Trago então mais algumas nomenclaturas de grupos existentes em todo o Brasil: Rondônia, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins, Roraima e Paraíba. Teoria da fricção de guerra. A teoria da fricção de guerra diz que é impossível tu combater em cenários difíceis, em cenários atípicos, se tu não treinou nas mesmas condições desse cenário. Daí uma razão de ser dos cursos de operações táticas das polícias judiciárias serem cursos que têm uma certa voracidade, que têm uma certa virilidade, justamente porque para se comparar aos piores cenários que a gente vai enfrentar no dia a dia. A gente está cansado de usar expressões, ouvir expressões. Só sabe como é que é quem está na rua. Na área, no ambiente operacional é diferente. Ou o que é pior, imaginem botar um comandante na Polícia Civil se o cara não tem um mínimo conhecimento do que são as operações táticas, do que acontece naquele tipo de cenário, nos cenários mais extremos. A gente vai ouvir dos comandados. Fulano não sabe comandar, pois nunca trabalhou na rua, não conhece a realidade. Então, essas falas trazem, na verdade, uma grande realidade, que é só entende as particularidades do ambiente operacional quem tem experiência, quem foi forjado nesse ambiente. Aqui um cenário que a gente enfrentou no Rio Grande do Sul, de uma barricada que nós demoramos 15 minutos para entrar na casa. Os caras montaram um bunker, uma verdadeira fortaleza. Então tu tens que ter plano A, plano B, plano C, porque sempre alguma coisa vai dar errada. E a incerteza é um dos móveis que a gente costuma lidar. Senhores, esse cenário que a gente enfrentou, muitos dos operadores que estão aqui na plateia também já enfrentou, e cenários até piores. Esse cenário, quando a gente trespassou o portão, do outro lado havia um peral muito maior do que na entrada. Então, na largada, um dos nossos operadores já quebrou a coluna. Quando caiu do outro lado, achando que era uma altura, já fraturou as costas na largada. Quando a gente entrou nessa casa, haviam 4 caras
do tamanho do delegado Medina. Fica de pé aí, Medina. Mais ou menos o tamanho dessa criança aí. E os caras realmente enfrentaram a equipe. Ou seja, foi um cenário dantesco. Claro que no final, né, conseguimos subjugá-los. Alguns restaram lá com o braço quebrado, outras fraturas e tal. E nós tivemos esse infortúnio com o nosso operador. Isso aí rendeu 3 anos de corregedoria, explicando como é que foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ao final, conseguimos que a advogada, junto com o próprio bando, fossem todos denunciados por denunciação caluniosa. A corregedoria da Polícia Civil fez esse trabalho aí, mas graças a um acervo probante documentado pelo Grupo Tático. Então, o treinamento, ele tem que proporcionar isso, aproximar o operador com essas fricções, com aquilo que de pior pode acontecer, para que tu tenha no cenário real uma resposta muito mais rápida, uma resposta muito mais dinâmica. Então tu tem que estar preparado para escorregar, tem que estar preparado para o portão não abrir, ou seja, essas variáveis todas, e o treinamento precisa ser muito próximo da realidade. Vou trazer aqui um cenário enfrentado pela... Tá tudo bem a fala aí, tá tranquilo? Um cenário enfrentado pela Polícia Judiciária, pelo Grupo Tático, se eu não me engano, que é o Fera de Manaus. Rua. Segura! Dona, ali, ali! Chega mais! Mais pra frente, Bote! Chega mais! Calma, porra! Ele tá embaixo do flutuante. Ao final eles acharam a droga, depois de terem combatido corajosamente com os traficantes. Então, senhores, sem treinamento, sem uma equipe especial, é impossível enfrentar esse tipo de cenário. Todos os cenários que a gente viu até agora resultariam em absolutamente 100% das tropas ordinárias mortas. Então, uma das razões de ser de grupos táticos das polícias judiciárias estão sendo, por si só, demonstrados pelos vídeos que a gente está passando. Então, a fricção de guerra engloba o quê? Uma missão bem definida, com comunicação eficiente, um bom briefing, um bom debriefing, treinamento nas alterações do plano e saber o que é fracasso e o que é sucesso no plano operacional. Sendo que o sucesso, entendo que na minha ótica e dos colegas aqui presentes, é voltar para casa vivo, com a tua tropa íntegra, física e moralmente tranquila, ou pelo menos, né, a salvaguarda, ok? Esse cenário nós enfrentamos no Rio Grande do Sul, em Gramado, vou passar aqui agora, um ataque de um cachorro à nossa equipe, e, enfim, teve fatos curiosos dessa situação, mas primeiro vamos ver o vídeo. Sai. Polícia! Polícia! Para, porta à frente! Para! É polícia! Vem cá. Ok, cai. Ah! Me mordeu, caralho. Caiu. O cachorro me mordeu. A PH? PH. E o kit APH? E o kit APH tá aqui.
já entra o salvamento imediato, o kit APH. O fato curioso dessa situação aqui é que a gente socorreu o nosso policial e não sabíamos se o cachorro era raivoso ou não. Aí fizemos contato com a vigilância sanitária do Rio Grande do Sul. E aí os caras da vigilância sanitária disseram o seguinte: tem que cortar a cabeça do cachorro para levar para fazer uma análise, né, anatomopatológica, para ver se o cachorro tem raiva ou não. E nós tivemos, o cachorro já estava morto, né? A gente tem pena dos animais, obviamente que sim. Tivemos que cortar a cabeça do animal para levar para a vigilância sanitária. E aí ficou lá o resto do corpo do cachorro. A gente foi embora para Porto Alegre, socorremos o nosso colega. Manchete do jornal de Gramado no outro dia: polícia invade casa e corta a cabeça de cachorro. Mais ou menos. Imagina se não deu corregedoria. Claro que deu corregedoria. Senhores, né, eu sei que são fatos trágicos, né, que a gente enfrenta no dia a dia, mas faz parte da nossa função. Então, ainda sobre as fricções de guerra, o que requer para um operador tático? Quais os atributos que são requeridos? Operar em terra, água e ar. Qual é o nosso carro-chefe, né, Medina? Terra. Terra. Porque a gente enfrenta cenários urbanos. Né, Wilson? Cenários urbanos. Agora, Ceará tem mar. Tem ações que tu vai ter que fazer dentro d'água. Ou sobre a superfície, ou debaixo d'água. Tem ações que vão envolver embates aéreos. Fazer um rapel de um helicóptero. Então tu tem que ter esse conhecimento. Desembarcar uma tropa que entra na aeronave e desembarca sobre um prédio. Tem que ter o conhecimento da ambientação da aeronave. Então, por isso, operar em terra, ar e água. Atributos do operador: atirar bem, se mover bem e se comunicar bem. A gente dá a possibilidade para os agentes, isso aí é muito justo, que haja um nivelamento de conversação com o líder. Não há problema nenhum, o papo tem que ser franco. No briefing e após no debriefing também. Quando o líder errou, seja delegado, seja agente, quando o líder errou, ele tem que ouvir que ele errou, para que nas próximas não aconteça, né, Marquinhos? Porque às vezes o erro de um líder pode colocar em xeque toda a sua equipe. Condicionamento físico, mental e especializações dentro dos grupos. Ou seja, em nível de comando, gerenciamento de crise, negociação e tantas outras especializações. Mas eu não cheguei ainda no porquê da existência de um grupo tático dentro da Polícia Judiciária. Eu pretendo finalizar daqui a pouquinho e quem sabe a gente consiga responder essa pergunta aí. Polícia do Rio de Janeiro destrói memorial em homenagem aos 28 mortos na operação do Jacarezinho, a mais letal já realizada no estado. Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil usaram marretas e até um carro blindado para derrubar a estrutura, inaugurada na sexta-feira passada, um ano após a operação de Jacarezinho. O memorial continha os nomes dos 28 mortos, inclusive do policial civil André Frias. A Secretaria da Polícia Civil informou que a construção não tinha autorização da Prefeitura do Rio e que levou em consideração a apologia ao tráfico de drogas, uma vez que os 27 mortos tinham passagem pela polícia em envolvimento comprovado com atividades criminosas. O memorial foi erguido em ação conjunta entre a comunidade e organizações da sociedade civil por meio do Observatório da Cidade Integrada. A entidade afirmou em nota que o memorial foi uma ação concreta para lembrar as 28 vidas perdidas durante a chacina, sejam elas de civis ou policiais, e disse que a violência não pode ser o único caminho para o Estado se fazer presente nas favelas. A carta é assinada por mais de 40 grupos, entre organizações da sociedade civil, coletivos, vereadores cariocas, diretórios de partidos políticos, a Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Associação Juízes para a Democracia. Na semana passada, o Ministério Público encerrou as investigações sobre a operação, sem encontrar irregularidades em 24 mortes. Apenas 13 investigações terminaram em denúncias contra policiais ou contra traficantes, no caso da morte do policial civil. Problemas do Rio de Janeiro, né? O doutor Fabrício estava falando há pouco das mazelas deles no Rio de Janeiro. Aqui uma pequena crítica, e é importante falar sobre isso. Qual é o cenário que nós temos hoje no Brasil? Leis frouxas,
o sistema comprometido, ainda que parcialmente, uma modernidade líquida, né? Que nem dizia o filósofo Bauman, que as coisas são muito voláteis na atualidade. O criminoso se espelhando no colarinho branco, nos crimes de Estado. Ou seja, se certos políticos fazem, eu também posso fazer. O criminoso nada tem a perder. Volta para o sistema prisional e lá vai ter o quê? Direito de fumar maconha, ter visita íntima. Felizmente está melhorando muito no sistema prisional, mas ainda tem esses gargalos de problemas lá dentro. Crime organizado em facções. A gente existe uma coalizão entre nós no sentido de entendermos que se a gente não peitar já dentro do sistema prisional e fora, e acabar com esse, qual é a facção que tu pertence? Tu pertence à facção X, então vai para tal linha dentro do presídio. Tu é facção Y, vai para cá. Se dá muito poder para a criminalidade. Voltando aqui ainda, nós tivemos uma ADIM recentemente julgada, que foi a arguição de descumprimento de preceito constitucional, né? O 635, foi julgado em abril agora, do ministro Fachin, com uma série de recomendações. Mas as recomendações, na maioria, são em face de leis já existentes, não se disse nada. Ficou julgando essa ADPF por um bom tempo, né? Colocando em xeque, inclusive, a credibilidade das polícias que operam lá no Rio de Janeiro, o que é um absurdo. Então agora, encaminhando para o final, a gente levando em conta que a paz é uma utopia e que a humanidade vive em guerra, as fricções de guerra são um elemento balizador para as operações policiais especiais e para o nosso treinamento. Nós somos treinados para aliviar as consequências das fricções de guerra. Algumas ações, então, agora envolvendo lato sensu, o que as operações especiais fazem? Elas fazem ação direta no terreno, com ataque, destruição e captura e recuperação de pessoas. Ok, isso não toca muito para a Polícia Judiciária. Guerra irregular, são mais o combate de operações de guerrilha, que também não recai muito para a Polícia Judiciária. Operações contra as forças irregulares, recai mais a defesa. Reconhecimento estratégico especial e operações psicológicas. Isso aqui toca mais a defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica. E ainda em tempos de guerra. O que toca para a Polícia Judiciária? E daí entramos na gênese da razão de existir das polícias judiciárias e de seus grupos táticos. Primeiro, contra-terrorismo. O contra-terrorismo, a gente vai ver até o final, que há um hiato muito grande em quem atua no contra-terrorismo. Tem umas lâminas ali no final, que o combate do crime de terrorismo é da Polícia Federal. Mas quem atua para evitar o terrorismo? São normas penais em branco. Outra razão de ser da Polícia Judiciária e seus grupos táticos: as operações policiais, as quais demandam a atuação de tais grupos. E não é em toda a operação que o grupo tático vai atuar. Vai atuar naqueles cenários conflagrados, naquelas áreas que nenhuma outra corporação consegue entrar se não tiver o treinamento baseado nas fricções de guerra. E também atuamos em face do gerenciamento de crise. Então, no mínimo, de todo o cenário existente, 3 razões de existir da Polícia Judiciária e seus grupos táticos. E aí, voltando à questão do terrorismo. Quem é que tem poderes para combater o terrorismo? A defesa em nível genérico, apenas em nível genérico, combatendo a defesa da pátria, baseado na Lei Complementar 97 de 99. Na Copa do Mundo de 2014, Medina, eu me lembro muito bem que a gente foi chamado pela defesa. E os grupos de operações especiais da defesa nos disseram: nós não temos pulmão para cobrir todo o país. Então, a quem recairá o combate se acontecer lá na ponta? Polícia Civil e Polícia Militar. Ponto, simples assim. Não havia perna suficiente para cobrir todo o país. A Lei Geral da Copa, que é uma lei de 2012, ela nada disse sobre terrorismo. A Lei Geral da Copa
basicamente veio a balizar o quê? A atuação da FIFA. Era uma lei voltada para a FIFA. Quem já leu aquela lei, era um contrato de adesão da FIFA que o Brasil firmava e assinava embaixo. A Lei de Segurança Nacional não fala nada de quem é a atribuição do combate ao terrorismo. E aí vamos fazer uma leitura agora do que é o terrorismo. Prática por uma ou mais indivíduos de atos previstos no artigo, né? Por razão de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião. E os conflitos sociais e as invasões de terra mediante violência ou grave ameaça. E as invasões políticas, em que se matam pessoas, animais, depredam patrimônio. Por que ficou fora da lei do terrorismo? Alguma questão política havia para serem deixados de fora. Então, como eu falei, a Polícia Federal compete a investigação criminal do terrorismo depois que o fato acontece. Agora, enquanto o fato ainda não aconteceu, repito, existe uma norma penal em branco. Então é mais um dos motivos pelos quais as polícias judiciárias têm que manter grupos táticos em condições de combater essa atividade. Meus amigos, espero ter me comunicado acessivelmente com vocês. Peço desculpa em razão do tempo, da correria. E se ficou alguma dúvida pertinente, a gente pode vir a conversar, tá bem? Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Obrigado.